Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes. Um vídeo aqui bem rápido, galera, só pra gente atualizar vocês, né, das informações aqui. Tem aí informações de goleiro, né, aliás, o Muriel, um goleiro aí que tá na mira do clube do Remo, aliás, está negociando com ele. E também a gente vai falar um pouco sobre o José Aldo, né? Mais uma vez essa história aí do José Aldo, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, a gente sorteia para vocês 2 camisas do Clube do Remo. Deixa o like, compartilhe o vídeo, é muito importante crescer no nosso canal, sem ter atividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, galera, ele é patrocinado aí pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Clube do Remo. Se você não se cadastrou ainda, chegamos a 502 cadastros, faltando aí 48 cadastros para a gente sortear a camisa do Clube do Remo dessa temporada. A Bet Nacional vai sortear entre os cadastrados aí na Bet Nacional uma camisa do Clube do Remo. Então, se você aí ainda não se cadastrou, cadastre-se na Bet Nacional. O primeiro comentário fixado aqui está o link, tá? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem rápido aqui, né, galera, para a gente falar um pouco sobre as informações aí referentes ao Clube do Remo deste sábado. Primeiramente, né, falando sobre o Diego Ivo. O Diego Ivo ainda está em Belém, ainda aguarda ainda, né, uma situação aí no Clube do Remo para que o Remo renove o contrato com ele. Vou dar minha opinião aqui, o que eu já ouvi sobre isso. O Remo não conta com os serviços do Diego Ivo para o ano que vem. O Remo não pretende renovar o contrato com o Diego Ivo, né? O Remo já contratou aí o Renier, o Remo já contratou, né, o Ícaro, deve aí anunciar o Abraão e também o Lídia, que é outro jogador aí que está negociando com o clube do Remo, já está em fase final de negociação e deve ser anunciado aí também para a temporada ano que vem. Então o Remo já teria 4 zagueiros fechados, além do João Nilson também da base, que deve ser integrado aí no time principal. Então eu acredito que o Diego Ivo não fique, até porque, né, se você olhar, você já vai ter Lídia, 35 anos, Renier, 34, Ícaro, 30, né? Só o garoto Abraão, que é jovem ainda, mas o restante dos jogadores são todos ali, jogadores de uma idade elevada, que a gente sabe que para a zaga, principalmente, que é uma posição que você precisa mesclar, né? Você precisa ter um cara mais experiente, um cara mais jovem ali, que é o cara do primeiro bote, o cara da contenção, você precisa ter isso mesclado. E pessoas, e jogadores também, né? Que eu falo assim, pessoas, jogadores que tenham um bom preparo físico. Então, sobre o Diego Ivo, eu acredito que ele não vai renovar para o ano que vem. Aquele assunto da Diadora que eu falei para vocês, continua, tá? Não existe nenhuma informação e nenhuma negociação do Clube do Remo com a Diadora, só atualizando vocês aqui sobre isso, tá? Não há interesse da Diadora no Clube do Remo, mas se tiver, né, uma negociação e fechar, eu venho aqui e falo para vocês também, mas até então, presente momento, nada, não tem nada sobre isso, tá? Tudo não passa de informações aí mal dadas, né, e mal distribuídas também, que saíram aí das redes sociais, principalmente do WhatsApp, né, e pegaram algumas pessoas aí surpresas e que acabaram divulgando essa informação, tá? Agora sobre o Pedro Vitor já voltou para o Fortaleza, vai terminar o seu tratamento lá e não se fala no Clube do Remo até o presente momento numa renovação com o Pedro Vitor. Então, assim, o Pedro Vitor ainda está se recuperando, deve voltar a atuar só em abril, março, né? E não se sabe aí se o Clube do Remo vai renovar o vínculo com ele. Por quê? Porque o Pedro Vitor, por mais que o Remo tenha a obrigação de cuidar dele, né, de recuperar ele, entregar para o Fortaleza, ele é um jogador que pertence ao Fortaleza, né, não pertence ao Remo. Se fosse ao contrário, se fosse, por exemplo, o Pedro Vitor pertence ao Remo, né, ele ficaria no Remo, se recuperando até ele se recuperar, o Remo definir a situação. Mas nesse caso, ele voltou para o Fortaleza, então ele está lá se recuperando, se tratando lá e não se fala em renovação com ele. Eu sinceramente estudaria uma renovação, porque para mim o Pedro Vitor foi uma das poucas surpresas que a gente teve boas nessa atual temporada, né? Falando agora sobre o José Aldo, galera, só um comentário aqui, né? O Ceará não fechou com o José Aldo e não vai fechar o contrato com ele. E o que falam aí na imprensa é que Remo e Paysandu estão interessados e vão travar uma briga pelo José Aldo. Até onde eu sei sobre isso, o Remo fez apenas uma proposta, o José Aldo até o presente momento não aceitou, né, a proposta do clube do Remo. O Remo queria sim tentar a contratação desse jogador, mas parece que o interesse do Remo mudou um pouco
referente ao José Aldo. A gente vai ficar de olho também, qualquer informação nova aqui e atualização te traz sobre o José Aldo aí, tá? Sobre também aquela questão do mercado da bola, das contratações e da janela de transferências. A janela de transferências, essa nova que surgiu agora, que vai ser só em janeiro até março e depois de junho até setembro, se não estou enganado, é apenas para a Série A e Série B. A Série C continua aquela mesma janela de transferências da Série C, né, que vai ali acho que até agosto, até o início de agosto. Então, o Remo aí vai poder contratar e reforçar a sua equipe aí no decorrer da competição, sim, até a data limite que a competição própria coloca lá. Só para encerrar o vídeo, falar um pouquinho aqui sobre o Muriel, né? Porque surgiu essa informação aí, inclusive o Liberal divulgou que o Remo está negociando com o Muriel. Não chegou nada para mim sobre essa negociação, mas se o Liberal divulgou, né? A gente tem que também falar um pouco sobre essa informação. Digamos que o Remo esteja se negociando com o Muriel, goleiro de 36 anos. Vinícius tem 38, 39, né? Se eu não estou enganado. E aí você vai mandar o Vinícius embora, porque você está pregando uma reformulação, principalmente no gol do Clube do Remo, de um goleiro que é histórico no Remo, sim, está no rol dos ídolos do Clube do Remo. E aí você vai trazer o Muriel, que é um goleiro sempre contestado em toda a sua carreira. Inclusive ele é irmão do Alisson, né? Até onde eu sei ele é irmão do Alisson. O que eu quero falar aqui para vocês sobre o Muriel é o seguinte: vocês vão mandar o Vinícius embora, e aí vocês vão trazer um goleiro de 36 anos que tem uma idade próxima do Vinícius. Para mim é um erro. Minha opinião, é um erro. Até porque é um goleiro que, para mim, não transpira confiança. O Muriel sempre foi um goleiro meia-boca em toda a sua carreira. Não é só agora, em toda a sua carreira. Inclusive, o Fluminense foi atrás do Fábio, que a gente sabe da história do Fábio e tudo mais, que já tinha 41 anos, porque não confiava no Muriel. O Internacional, se você for lá na torcida do Inter, a torcida do Inter não suporta ouvir o nome do Muriel, porque acha um goleiro frangueiro, fraco. Então, assim, minha opinião, se o Remo quer reformular o elenco, tem que ir atrás de jogadores mais jovens. O Léo Lang pode ser uma opção, mas temos que ir atrás de um goleiro pelo menos mais jovem. Outro também que não me transpirava confiança também, que eu falei isso aqui também, era o Douglas Borges, mas parece que essa negociação com ele esfriou, não sei também. Vamos ficar de olho aí com a informação nova que traz aqui para vocês sobre isso também, as atualizações. Deixa seu like, compartilhe nossos vídeos. Até o próximo vídeo.